Boa noite, bem-vindos ao canal Portugal Místico. Hoje viemos falar sobre limpeza energética. Ultimamente tem-nos perguntado mais sobre estas matérias. E faz sentido, porque agora com a primavera as pessoas querem limpar. Exato, arejar. Pessoas que querem limpar a casa, pessoas que se querem limpar a si. Cristais. O que é que podem fazer, que cristais podem utilizar ou outro tipo de substâncias. É isso que vamos ver durante este vídeo. Fica connosco. Até já. Ora, cá estamos. Vamos começar aqui com exemplos práticos para explicarmos isto da melhor forma e desmistificarmos sobre estes processos de limpeza ou de rituais de limpeza. Sim. Então imaginemos que temos uma casa, Sim. Ou seja, eu vivo na minha casa, sinto que a casa precisa... Se tu vivesse na minha que era estranho. Sinto que a casa precisa assim de um ar novo, de um ar fresco, precisa de estar Ou mais... se de outra forma até for mais sensitivo, sentes mesmo que há densidade. Exato, eu preciso de organizar a minha casa, preciso de sentir um look mais fresco, um ar mais, uma sensação mais renovada. Ponto 1. Há uma diferença. Quanto à limpeza de locais, nós temos que fazer uma divisão em 3 áreas. A área mental, a área física e a área energética, tal como os 3 corpos que nós temos vindo a falar. A área mental é super importante entender que muitas vezes nós não nos sentimos bem em casa por culpa nossa. Porque a casa está desarrumada, porque as coisas estão fora do sítio, porque não nos damos ao trabalho de pôr os livros por ordem, de arrumar, de ter as coisas como faz sentido. Se eu uso muitas vezes aquela cadeira, porque é que aquela cadeira há de estar longe? Não faz sentido. Portanto, este é o lado mental. Se eu arrumar a minha casa, eu arrumo a minha mente. Nós vimos isto no primeiro vídeo de 2019, lembras? Exato, sim. Portanto, tem a ver muito com os objetivos e com o limpar a nossa mente. Este é o lado mental, obviamente, mas também extremamente importante é o lado físico. Para isso existem matérias chinesas fantásticas, o Feng Shui. O Feng Shui é fabuloso nestas coisas, porque ele vai-te dizer como é que tu fazes fluir energia, mexendo no lado físico da casa. Sim, porque não basta só limpar o ambiente da casa quando nós próprios somos a causa do mau ambiente. Exatamente. E se fazes entrar uma energia contigo, a casa tem que ser capaz de a fazer sair e de a limpar. Para isso, normalmente, o Feng Shui é uma das opções que, na minha opinião, é mais utilizável e mais prática. Mas não é necessário fazer toda uma coisa de Feng Shui. Agora, também não façam de conta que é Feng Shui. Não é para pôr um sapo à porta, de rabo virado para a porta, que vai ajudar. Não. Nem é porque tenham um elefante virado com o rabo e uma moeda de €1 por baixo de um Buda que vão ficar ricos. Isso é só estúpido, mais nada. Há uma cena com peças de cerâmica. Deve ser, e gostam do rabo sempre, virado sempre para o rabo, para a porta. Não faz qualquer sentido. Temos que ver as coisas como elas são e pela lógica das coisas, o que é que provoca energia, o que é que faz fluir, o que é que atira, o que é que a corta. Nós temos várias formas de ajudar energeticamente uma casa. Primeira grande forma de ajudar energeticamente uma casa, e que não é só energético, também acaba por ser físico. Plantas. Existem plantas que são muito, muito boas a nível de limpeza energética, nomeadamente uma arruda. Mas não vais ter arruda em casa. Primeiro, nem sequer é uma planta para ter em casa. Segundo, cheira mal. Sim, energeticamente é boa. É, sim senhora. Arranje a arruda, seque a arruda, faça aquilo que nós chamamos um smudge stick, que é pegar nas plantas, secá-las com um fiozinho e depois usamos como incenso. Pode fazer isso e depois até pode usar como defumadouro, mas não é para ter a arruda em casa, não faz sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido ter plantas que sejam altas produtoras de oxigênio e diminuidoras de dióxido de carbono. Além disso, se elas forem também energeticamente viáveis,
Isso vai ajudar. Por exemplo, uma das plantas mais conhecidas e que é muito boa em tudo isto é aquilo que se chama, eu até vou pôr aqui que é para depois verem qual é, que é as espadas de São Jorge. As espadas de São Jorge são as tuas espadas. As espadas de São Jorge são extremamente boas porque elas fazem renovação rápida do ar e ao mesmo tempo energeticamente, principalmente, e agora seguindo algumas regras de Feng Shui, principalmente se elas estiverem a norte das salas de convívio, onde há muita gente, aquilo vai ajudar a fazer fluir a energia. Ou seja, então os locais onde tiverem mais movimentação ou mais pessoas devem ter plantas. Ok. Mas nunca nos locais onde se dorme. Nos locais onde se dorme não deve ter plantas. Porquê? Porque nesses locais é um sítio onde nós fazemos digestão energética e as plantas, coitadinhas, não têm culpa nenhuma de nós estamos a fazer digestão e então não vai ser muito fluido para as plantas, nem bilateral, portanto elas depois não nos irão ajudar. Além disso, há quem diga, é verdade que tinham que ser muitas plantas, mas há quem diga de que se as plantas durante a noite consomem o oxigênio que libertam durante o dia, então provavelmente elas podem nos tirar ou interferir na nossa respiração. Okay. Até que ponto isso é por aí ou se é com mais molho eu também não sei. O importante aqui é, há mais coisas que nós podemos fazer. Suponhamos que a ideia é fazer também ainda manutenção. A manutenção da casa a nível energético pode ser feita também com cristais. Por exemplo, a pedra de sal. Cuidado com as pedras de sal. Não se compra no chinês. Porque pedras de sal do chinês não são dos Himalaias, como eles dizem, e muito menos de gema, ou seja, não são de minas. São feitas, são produzidas. É sal comprimido. Onde? No Paquistão. Ok, então os efeitos que estávamos a contar de uma pedra... Não vão ser os mesmos, não deixa de ser sal. E derrete, por exemplo, pode derreter? Ora, normalmente a diferença entre estas comprimidas e as de gema é que as de gema têm tendência a durar muito mais tempo, a longevidade é muito maior. Todas elas vão ter um processo de derretimento. Isso é química. Não descobriu um ser obsessor na sua casa. Não tem nada a ver com isso. É química pura. O sal derrete, ponto. Chama-se temperatura. Química é um sódio que vai ter que derreter. Há calor. Ponto. Tem que ser. E muitas vezes nem é só o calor, às vezes é o próprio, as alterações atmosféricas. Sim, e tu vês, pura química. E tu vês muitos objetos desses, desse sal, não sei que sal é. Salgema. Salgema, não o outro, aquele que não é gema. O comprimido. O comprimido, que encontras muitas lâmpadas, encontras muitos... Sim, e depois aquilo para fazer pum! Sim, é um espetáculo. Aquilo vai acabar por derreter mais depressa. E depois acaba, ainda para mais, juntar algo que nós sabemos que vai derreter com instalação elétrica. Parece-me das coisas mais inteligentes que as pessoas inventaram para vender. Mas pronto, desde que venda é Namastê. Pronto, vamos continuar. Dentro do Namastê há uma outra pedra, essa na minha opinião muito mais utilizável, é ligeiramente mais cara, como é óbvio, mas é a selenite. A selenite é fabulosa, ela é uma pedra de limpeza e dissipação energética por excelência. Ela toma o nome de selenite porque, não sei se sabiam, mas a nossa lua tem nome. A nossa lua chama-se Selene. E porque a selenite é branca e com luz ela parece a lua, dão o nome de selenite. Que serve para espaços e pessoas também. Exatamente, sendo que para pessoas é maioritariamente para recuperações físicas. Mas isso se calhar fica para um episódio que a gente faça só sobre cristais. Vamos usar e pensar na selenite numa casa. Há várias maneiras de usar, obviamente que elas acabam por ser um excelente objeto de decoração porque elas são lindíssimas. Há algumas que são mesmo autênticas obras de arte. Há algumas bem grandes, colunas, chamadas catedrais de selenite, que são fabulosas, são bonitas mesmo. E então se tiverem uns focozinhos de... não é dentro. Isso é coisa Namastê. Não, até porque não vai fazer sentido nenhum. Mas os focos a apontarem bem trabalhados, depois até vai ficar uma decoração fabulosa e acaba por ser melhor do que a pedra de salgema por uma razão muito simples, ela não derrete. Há uma tendência, se ela não for limpa com espanador, mas pode partir. Não é com mais, exatamente, há uma tendência a ela partir se ao longo dos tempos nós não formos retirando as poeiras. Porque a poeira tem uma tendência a ir fazendo
tirar-lhe, vamos dizer, vai fragilizar e ela vai lascar, vamos dizer assim. Se nós com um espanador formos tirando o pó de vez em quando, chega perfeitamente e ela é uma pedra, dura muito tempo. Outra coisa nos locais que é essencial, os defumadouros. E não precisa de cantilenas, também não precisa de rezar. Agora, se a sua religião lhe dá paz de espírito, fé, enquanto reza, pois então reza. Certo? Agora, não fazia isso qualquer sentido alguém que não sabe rezar, ou que nem acredita assim muito, ou aqueles que dizem, eu sou católico não praticante. Portanto, é tipo, eu vou ao ginásio, mas não pego em pesos. Basicamente. É aquela pessoa, mas eu acredito em qualquer coisa. Pois, eu também acredito no ginásio. Ele está lá. Vou-me inscrever e vou emagrecer por osmose. E isto não é assim que funciona. Agora, se as pessoas sentem realmente a religião que têm... Saindo do ginásio para a osmose, o que é importante aqui? É importante que as pessoas entendam que elas devem fazer aquilo que elas sentem, aquilo que as desenvolve, aquilo que lhes dá paz. Porquê? Porque a ideia é exatamente isso, é trazer. E se eu tiver fé num anjo, se eu tiver fé em Jesus, se eu tiver fé em Maomé, não interessa em nada. Fantástico. Vamos usar algo que nos transmita uma boa energia enquanto fazemos defumadouro. Isso é o mais importante, porque também vamos estar a trabalhar o lado mental, não só do espaço. Claro. Ou seja, acaba por provocar ali uma âncora e vamos nos sentir bem com aquela energia. E quanto mais não seja, se de facto o anjo existe, se de facto o Jesus existe, se de facto o Maomé existe, também vai fazer alguma coisa. Agora, fazer só por fazer, porque diz no defumador que eu comprei ali na loja, para ler aquilo 4 vezes e andar de costas, isso é só estúpido. Mas pronto, cada um faz aquilo que quiser. Um defumadouro deve ser composto de algumas ervas. Aliás, eu vou passar aqui a nossa opinião. Estas ervas têm muito a ver com a ideia da dispersão energética, mas também com uma questão puramente física. Nós, quando fazemos um defumadouro, o defumadouro pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito com um incenso artesanal, já com as ervas já prontas, ou então arranjar as ervazinhas secas e fazer um defumadouro à antiga. Quando eu faço um defumadouro à antiga, eu devo ter, antes de mais, imenso cuidado e respeito pelas pessoas da casa. Crianças, jovens, andor, isto faz mal. Não é que lhes faça mal, mas é fumo. Eles não precisam ser expostos àquilo. Então, nós devemos fazer sozinhos. E como é que o devemos fazer? Vamos preparar o defumadouro com algumas ervas, umas porque são de dispersão, por exemplo, outras no caso do sândalo para fazer limpeza, outras no caso de ter o próprio incenso para fazer o lado energético, a limpeza energética, como os incensários religiosos. Portanto, todas elas têm uma certa lógica, e arranjar, muitas vezes usa-se mirra, por exemplo, que é para dar, que é para trazer, limpeza. E é para trazer mesmo aquele, porque aquilo é a energia da limpeza, é a limpeza energética por excelência. Na astrologia são conhecidas por ervas de Marte. As ervas de Marte têm um efeito agressivo no ambiente, e a ideia é mesmo cortar e limpar. E vou usar isso que tu disseste, porque faz todo sentido. Porque uma das regras é exatamente essa. Nós temos que ser agressivos ao ambiente, por isso é que eu digo, tirem as crianças, porque tem que estar tudo fechado. O que é que vai fazer? A criação do fumo, isto também está explicado. Não é mambo jumbo, não é a banha da cobra, isto está explicado. Vai criar uma densidade que vai fazer com que o ar mais denso faça uma descida, porque o fumo está a empurrar. O que é que isto vai fazer? Quando eu acabar todo o lado energético, eu vou abrir todas as portas e janelas. O que é que eu vou fazer com isso? Vai haver uma mudança de ar repentina, obrigatória, por questões até de pressão atmosférica, ok? Que vai fazer uma mudança do ar. Portanto, não só mudamos o ar, mudamos a energia, limpamos e fazemos dispersão. E essa é a ideia de um defumadouro. Não é necessário, obviamente, que se tiver um incensário daqueles antigos, que até eu gostava de ter, daqueles bem bonitos, eu não me importa andar a abaná-lo por lá fora, fabuloso. Mas se tiver
uma malga em inox, atire lá para dentro das ervas. Às vezes é importante ter um bocadinho de carvão para que se mantenham. Mas de outra maneira, vá pegando fogo. Se apagar, não foi nada do outro mundo que veio bufar para apagar aquilo. Portanto, vamos com calma, estamos a falar de energias, não estamos a falar de dogmas. Pelo menos aqui, Canal Portugal Místico. Lembra-se? Canal Portugal Místico. Dogmas, zero. A ideia é essa. É light. É. Olá, bom dia, e hoje este pequeno vídeo é único e exclusivamente para o auxiliar a entender como é que funciona o canal no site portugalmístico.com. Quando acede a portugalmístico.com, aquilo que irá notar é que todo o site está a ser renovado aos poucos. Aliás, queremos que tenha uma experiência que vá sendo renovada e que vá sendo cada vez mais adaptada a si. Uma vez que esteja no nosso canal, pode sempre aceder à forma de ser nosso seguidor, à forma de ser nosso associado. Se for um nosso seguidor, então terá uma contribuição que é uma contribuição da sua parte, uma contribuição simbólica que nós desde já lhe agradecemos. É uma contribuição de 3 euros. Essa contribuição, uma parte será obviamente para a constituição deste canal, a manutenção dos websites, e outra parte será para nós canalizarmos na direção da ajuda à AELP. O associado já possui uma outra vertente, já é um preço diferente, já é uma contribuição, um investimento da sua parte diferente. Esse investimento vai lhe permitir também ter não só os descontos de acesso à loja online, vai lhe permitir descontos em todas as formações essas que podem ser presenciais, podem ser online ou então também nos nossos cursos impressos ou em qualquer outra publicação que nós possamos ter na editorial. Portanto, fique desse lado e não se esqueça de em 2019 iniciar o ano a ver o canal Portugal Místico. Continuação. Ok, então, visto que em relação aos locais já falamos e se calhar tivemos depois, aqui alguma informação sobre como depois tratar. partilhamos um artigo mais completo. Sim, mas pessoas também, porque então vamos fazer aqui pelas Como tu áreas dizias, todas. não vamos estar a limpar os locais e depois as pessoas vão para lá e sujam tudo outra vez. Exatamente. Agora, em relação ao nosso espaço. Ao nosso espaço, ao nosso templo. Ao nosso templo, exatamente. O que é que nós podemos fazer, ou em relação a terapias bioenergéticas, ou até mesmo substâncias que possam produzir este efeito de purificação? Há muitas coisas, de facto, há muitas coisas. É assim, como tu disseste muito bem, as terapias bioenergéticas são uma das bases mais fabulosas de nós conseguirmos o nosso equilíbrio, seja por alinhamento chácrico. Sim, alinhamento chácrico, porque pode reportar-se ao nosso vídeo sobre chakras para perceber um bocadinho mais sobre o assunto, se nunca ouviu falar. No fundo, o que é alinhar. É como fazer Feng Shui ao corpo. Alinhar a espinhela. É alinhar a espinhela como faziam os antigos, exatamente. É um bocado isso. É fazer com que a energia flua, sem falhas, em centros de energia do corpo. No fundo é isto. Um bom terapeuta de Reiki, um bom terapeuta de Prana Bhakti, por exemplo, será fabuloso para o ajudar neste género de trabalho. Mas mesmo nunca, faça uma terapia sem primeiro conhecer o terapeuta. Estamos a falar de energias. Se não há empatia, não há energia a correr. Não vai correr bem. Não aceite uma terapia feita por um terapeuta que está cheio de problemas. Qual é a lógica? Ele nem devia ser terapeuta, ele devia se tratar primeiro. Portanto, é um bocado isto. E isto é que eu considero de mais importante para a limpeza energética em pessoas. Há outras técnicas, claro que há. O defumadouro é usado em muitos sítios para a limpeza, por exemplo, algumas doutrinas utilizam o defumadouro. Não acho errado, por exemplo, não é a primeira vez que utilizo o defumadouro em mim, como por exemplo um smudge stick de salva, ou de salvia, mas como preferirem. Tu usas o smudge stick à tua volta, sim, é isso? Sim. No fundo, limpando a aura que está à minha volta e depois praticando ali um pouquinho de meditação para me sentir o máximo alinhado possível. Meditação que também é outro vídeo, nós já falamos de tudo.
qualquer dia não temos nada para falar. Que é outro vídeo que pode rever e que nós já falamos anteriormente sobre meditação. Os banhos também são importantes. Banhos. O banho de sal é excelente lembrança que tiveste aí, porque isso é muito importante desmistificar. Eu ouço imensas coisas. Eu até já ouvi uma pessoa que me disse que se tinha que vestir de branco para ir fazer o banho de sal. Pensei que era para ir casar. Pois, para ir casar já é coisa antiga, mas não é suposto despir de branco para ir tomar banho. Achei aquilo muito caricato e tenho pena que as pessoas, em vez de fazerem um banho de sal, vão fazer o banho do descarrego, que é assim, assusta mais, percebes? É assim, mais forte. É o banho do descarrego. E sim, sal daqui para baixo, porque daqui para cima matas o cérebro. Estúpido. É só estúpido. Não faz sentido. Eu percebo a lógica de dizerem que só daqui para baixo é que se deve pôr o sal. Mas não é deve de cuidado, não. Sim, pode ter relação com o sal e o cabelo. Pode danificar a estrutura do cabelo. É exatamente agora, isso. em termos energéticos... Já foi tomar banho na praia? Já? Viu como é que ficou o seu cabelo depois de sair do mar? Pois, e não gosta, pois não? Sei como tudo. Pois é só por isso. Não faz qualquer sentido. Mesmo os chakras de cabeça não irão ser muito afetados pela limpeza do sal. Porquê? Porque estamos a falar de chakras que são muito mais intensos, com uma vibração muito superior àquela que o sal consegue definir ou, pelo menos, dispersar energia. Logo, um banho de sal que vai fazer nada mais, nada menos do que uma de três coisas. Pelo menos uma ele faz. É um distensor muscular. Portanto, vai fazer bem ao músculo. Boa. Principalmente se for um desportista. Banho de sal é fantástico. É um relaxante. Porquê que é um relaxante? Porque ele remove-nos energias e as pessoas acabam o banho de sal e dizem estão mesmo relaxado, não estás nada, estás sem energia, vai dormir. É para isso que serve o banho de sal. E, claro, energeticamente, porque ele vai dispersar. A ideia do banho de sal é exatamente tirar energia, arrancar fora energia. Nunca se faz um banho de sal de manhã, por exemplo. Porque não se vai tirar energia e depois agora vamos lá para a rua encher. Não há café que aguente. Não há café que aguente. Portanto, o ideal do banho de sal é feito à noite, imediatamente antes de dormir. Ponha sal onde quiser, pouco, e de preferência sal marinho, ou seja, sal efêmero. Não se usa sal dos Himalaias, porque ele possui imensos minerais, principalmente no caso das mulheres, que são muito mais propensas a chamadas infecções urinárias. É meio caminho andado para ter infecções urinárias. Ou então, se não quiser sal marinho, existem uns sais, que em Portugal não se vê muito, que são uns sais muito vendidos na Inglaterra, que são os Epsom Salt, e esses aí também são bastante interessantes, funcionam como o sal, mas acabam por ter ali depois uma sensação boa de efervescência que ajuda durante o banho, e aí já é mais para banho de imersão. Tens aquelas chamadas bombas as bombas de banho, também, que soltam aquelas que no fundo aromas. São bombas feitas com sal e depois com ali uma efervescência que vai fazer depois também um bom banhinho de imersão, que acaba por ser 3 em 1, energético, físico e mental. Esse acho muito bem também, e não é rara a vez que eu aconselho a que façam o banho de sal. Outra coisa, já agora, o banho de sal nunca se faz mais do que uma vez por semana. A ideia não é tirar energia sempre, porque a ideia é tirar, que é para depois ir pondo. Sim, só fazer a manutenção de vez em quando. Fazer manutenção não é deixa-me tirar energia, ai que eu estou tão mal. Ok, já que estamos a falar em energia e já falámos aqui desta parte a nível físico, que também é importante, há metais que conduzem energia, são bons condutores de energia e que podem de alguma forma interferir no nosso campo energético. Sim. Nomeadamente anéis, nós temos que brincos. ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que usamos. Por exemplo, a utilização de metais ou de cristais à volta do corpo vai ter interferência energética. Quer a gente queira, quer não, é assim, mais nada. E, mas é que isso é treta na maçã, não é não? Isso dá para medir, ponto. É medível, é mensurável, pode-se usar imensas coisas para se medir. A questão é, os metais, e use isto como regra, os metais são condensadores de energia, os cristais são intensificadores de energia. Ou seja, o metal guarda, o cristal transmite. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o metal é teu, antes de mais, metais não se limpam. Não dá para limpar a energia do metal.
a não ser que o derretas, ou seja, que haja uma reiniciar a peça. Ou seja, não se usa metais dos avôzinhos, não se usa metais dos paizinhos que faleceram, não faz sentido, não se usa, ponto. Porque isso é ficar com uma energia em nós que não faz parte do nosso campo áurico. Porque os metais não se limpam. A nível energético, até pode mergulhá-lo dentro de uma sala cheia de selenite. Não vai fazer rigorosamente nada porque é um metal. Acabou. Só isto. A composição é completamente diferente e é um condensador de energia. Já agora, ao bocado falávamos das pessoas poderem limpar-se, podem também usar um cristal. Os cristais que nós usamos podem ajudar-nos. Aqui funcionaria, por exemplo, pedras pretas, as pedras pretas, a ónix, a obsidiana negra, a turmalina, muito conhecida, é das mais conhecidas em Portugal, é das que mais vende até para as pessoas usarem para se protegerem. Elas são protetoras. Por exemplo, depois tens cristais como o quartzo, que vão aumentar a energia. Se tu estiveres bem, é um excelente cristal para usar, para poderes disseminar essa energia à tua volta. Cristais depois de manutenção chácrica, sei lá, estou-me a lembrar do citrino para o chakra solar, mas isto nós depois iremos depois abordar. Os cristais têm relação com os elementos e da forma como nos afetam a nível chácrico. Disseste exatamente da maneira perfeita, não da maneira que se lê na internet. Essa é que é a maneira perfeita, porque depois dizem, é o cristal do signo, é nada, não serve para nada isso, treta. É o cristal para os chakras, também não faz sentido nenhum. Nós não temos que andar com um cristal para os chakras X, um cristal, senão com 421 chakras, mais os 12 signos, mais alguns planetas, nós éramos uma pedreira. Não faz qualquer sentido. Agora, também lá em casa podem estar a dizer, ei, Mário, és um exagerado. Eu sei que sou. Mas é só para usar aqueles que vão ajudar determinados chakras. Concordo. Mas então tem que se saber exatamente isso direitinho. Não é? E quando falarmos em citrino, não pegue numa tangerina. Não é para andar com uma tangerina no bolso. Não é esse citrino, é o quartzo citrino. Então, o importante aqui é entendermos que os cristais de facto têm uma utilização. Fica prometido um vídeo sobre cristais. Não vamos dar um curso sobre cristais, vamos apenas falar no geral sobre a utilidade prática dos cristais. Exatamente, vamos desmistificar um bocadinho depois essa área. Portanto, já falamos de locais, já falamos de como em pessoas poder fazer também uma limpeza. Fica o célebre conselho de usar o seu terapeuta também. Consulte o seu terapeuta, confie. Se tem empatia com o seu terapeuta, confie nele e faça-lhe perguntas. Se não tem aquela empatia, então procure outro. Isto é como ir ao médico, a segunda opinião funciona sempre bem. Nós precisamos de várias opiniões sobre as coisas, porque senão, se eu só tiver uma opinião, vou acreditar nela. Não é assim que funciona. Exato. Portanto, é um bocado assim. Portanto, a nível de energias, o que é que dirias que nos falta aqui falar? Ora bem, já falamos de locais, pessoas, metais. Os cristais também, já mencionámos aqui que não vamos, obviamente. Portanto, vamos só ver como se limpam os cristais. Já agora estamos a falar de limpeza. Isto falando da manutenção dos cristais, então, já que vamos falar de outro vídeo sobre os cristais e a utilização prática. Portanto, este fica sobre limpeza. Exato. E depois num outro falaremos dos cristais em particular. Vamos falar então como limpamos. Como se limpam cristais. Antes de mais, é importante entender que é uma limpeza energética do cristal e não uma energização do cristal. Não sei se sabiam, mas os cristais já lá estão há milhares de anos. Eles não precisam de nós para serem energizados para nada. Portanto, não, nós não estamos a energizar nada. Nós estamos a fazer uma limpeza energética. Porquê? Porque o cristal, tal como a água, tal como aquilo que está a usar neste momento para ver este vídeo, seja um computador, um telemóvel, um iPad ou um tablet, seja aquilo que for, é movido a cristais. Cristais, normalmente, quartzo, silícios, etc. Ou seja, eles têm memória. O que é que faz quando o seu computador fica com memória cheia? Desliga-se e volta-se a ligar. Limpa-se a memória. No fundo, é como quem diz, vamos fazer uma limpeza energética. É isto que nós fazemos aos cristais. Um cristal... é sempre importante entender que nem todos os cristais podem ser limpos da mesma maneira.
Porquê? Por causa dos constituintes, Exatamente. a sílica. Questões, a sílica, os feldspatos, há determinados constituintes que, frente a determinadas formas de limpeza, podem-se destruir. Nós, tal como publicamos um artigo sobre os locais para as pessoas terem as coisas mais ali para poderem ler, também o faremos sobre os cristais. De qualquer das maneiras, há várias formas, isto no geral, no entanto informe-se cada cristal qual é a melhor maneira. Uma das maneiras é usar terra, ou seja, aquilo que se chama devolver o cristal à mãe natureza. Portanto, fazer um buraco na terra, enterrar literalmente os cristais e depois deixar umas horas, normalmente de um dia para o outro, e depois fazer a lavagem com água corrente. Pessoalmente, nem toda a gente tem terra em casa, certo? Não dá para estar, nem toda a gente tem jardim. Portanto, não dá para estarmos a usar esta técnica. Outra das técnicas que se ouve muito é a lunarização, ou solarização, que tu falaste ainda há pouco, quando falamos da selenite. De expor ao sol e ao luz. A solarização só deve ser usada com cristais de natureza de quartzo. De qualquer das maneiras... E podes fazer isso com cristais e podes fazer isso com a própria água que bebes. Sim. Aliás, deves energizar a água. Exato. De qualquer das formas. Portanto, podes fazer solarização. De qualquer das maneiras, a lunarização, que é expor à luz da lua, que nós sabemos perfeitamente que é a luz do sol refletida na lua. De qualquer das maneiras, é uma luz diferente. Tem outra proeminência. Não deixa de ser uma luz refletida. Mais nada. E se é uma luz refletida, não é a luz original. Só isso já diz tudo. Portanto, o que é importante? A lunarização, ela é muito utilizada, mas é preciso termos cuidado, porque muitas vezes nós fazemos lunarização e acabamos por expor as pedras à umidade, e isso é perigoso. Por exemplo, a selenite é uma das pedras que se aconselha a lunarizar. A selenite, de facto, ela nem precisa disto. Ela não precisa de nada. Porque a selenite, ela tem um potencial de limpeza intenso, ela própria tem um potencial de limpeza. De qualquer das maneiras, a lunarização tem que ser com muito cuidada, porque se eu a exponho à umidade, ela vai se desfazer. Portanto, temos que ter aqui algum cuidado nesta lunarização. Não basta pôr só a janela e deixar ali a carregar durante a noite. De facto, a mais utilizada, que eu também utilizo para a maioria dos meus cristais, é água e sal. Portanto, eu faço a exposição a um cristal efêmero, que é o sal, que vai fazer a limpeza normalmente durante uma noite, de um dia para o outro, vai fazendo a limpeza, um copozito, água e sal, e ponho os meus cristais lá dentro. Só que é aquilo que eu digo, nem todos, e se for ao tal artigo, nós avisamos lá aqueles que não podem ser utilizados desta maneira, por exemplo, a selenite, a rodocrosite. Portanto, há alguns cristais que não podem, a angelite, como eu disse há pouco. De qualquer das maneiras, há uma forma inequívoca para qualquer cristal, e isso é ter uma excelente selenite. Se eu tiver uma boa pedra selenite e colocar os meus cristais próximos, a selenite tem uma projeção energética em esfera. Essa projeção é bastante larga, ela não só nos ajuda a nível de locais, como tudo aquilo que está lá, ela vai fazendo uma manutenção energética. Ok, então depois de limpar os cristais em água e sal, então o processo é quase muito semelhante como aquele que nós fazemos com o nosso banho. Sim. Há ali uma dispersão energética da densidade, neste caso do cristal. Exato. E depois... ele vai ficando capaz de mais energia. Próximo à selenite, metes os cristais que queres energizar, neste caso. Não é energizar, no fundo é dar-lhe a limpeza suficiente para eles estarem preparados para receber tudo que vem aí. É isso, e fica com uma energia mais limpa, mais intensa. E estando perto, mesmo estando só perto da selenite, chega perfeitamente para fazer a limpeza e o processo geral. Tens que encostar. Pois, depois há aquela coisa de, ora, eu tenho um bastão de selenite e tenho 10 cristais, então um aqui. Não, como disse, a selenite tem uma dispersão. Espera aí que eu peguei nesta imagem. Tendo selenite, tu não precisas encostar todo, ela tem que estar dentro da mesma área.
Obviamente que se puderes encostar, então encosta, pronto, não seja por aí. Mas de facto houve-se cada barbaridade na internet. Senão não carrega. E depois tem tudo a ver com aquelas coisas. As pessoas estão tão habituadas hoje em dia a carregar telemóvel, têm que ligar não sei o quê, que depois acreditam em tudo. Acreditam que eu vou usar, por exemplo, há bocado falamos do cristal dos signos. Eu tinha que ser rico, porque tinha que comprar um rubi e um diamante. Não estou a ver. Mas já tinha que ser rico para o ter. Mas ia-me fazer muito bem. O diamante ia. Um diamante faz sempre bem. Mas um rubi em mim, egocêntrico como eu sou, com um rubi, quem é que maturava? Não faz qualquer sentido. Sim, um rubi faz sentido ser de carneiro. Sim, faz. É vermelho, tem a ver com aquele poder de carneiro, não é do carneiro. Há uma diferença muito grande. Eu não sou carneiro, eu sou de signo solar carneiro e por aí fora. Tenho 12 signos, como toda a gente. É um bocado isto. E acho que hoje, por limpezas, já temos aqui muita limpeza feita. Sim, e é um vídeo muito importante para esta fase, onde a maior parte das pessoas começam os seus rituais de limpeza de primavera. Sim, sem dúvida. Sim, e se achar este vídeo muito útil, informe também, diga mesmo na mensagem o que é que acha. Conta daí para nós. Exatamente, nós também queremos saber a sua opinião. Não se esqueça também de partilhar esta informação. Outras pessoas que também precisam de limpar a sua casa podem ter estes conselhos preciosos. E muitas das vezes podem estar a fazer coisas erradas. Ou no mínimo dogmáticas, elas não funcionarem única e exclusivamente porque a pessoa está com medo. Porque se eu tiver medo de fazer um defumadouro, porque nunca rezei com fogo na mão, se calhar o que eu estou a pôr na minha casa é medo, mais nada. Claro, há pessoas que aconselham o defumadouro e a ideia é mesmo assustar, porque aquele defumadouro não custou 3 euros como é normal, custou 80, porque é um defumador especial. Mata coisas, como se elas morressem. Enfim, nós aqui no portugalmístico.com/canal estamos à sua espera. A ideia é desmistificar, a ideia é tirar dogmas, a ideia é, acima de tudo, informar e libertá-lo para que possa, daí, do seu lado, fazer a sua própria verdade. Se tiver perguntas, comunique. Se estiver no YouTube, subscreva, sininho, já sabe como é que isto funciona e acho que está por hoje. Sim. Tenha uma excelente noite e não se esqueçam de limpar a casa. Até ao próximo.